Bom, pessoal, hoje nós vamos falar dessa faquinha que é uma Benchmark, tá? Que fique bem clara a marca. Benchmark. Tem até uma certa tradição essa marca. Modelo BMK001, chamada de Backpacker, tá? Ou seja, uma faquinha para mochileiro. O que eu posso dizer, gente, é que tem desinformação na web sobre essa faca e, originalmente, a primeira coisa que eu li sobre ela, isso lá em 2010, mais ou menos isso, talvez 2009, 2010, é que seria uma faquinha em aço 1095. Pois muito bem, eu comprei a minha em 2011, início de 2011, e assim que ela chegou, eu vi que era aço inox, não tinha nada de aço 1095, o que me deixou muito mais satisfeito, porque o aço inox, mesmo 420, tem uma retenção de fio superior ou no mínimo igual ao 1095, mesmo 420 tendo 55 de dureza e o 1095 tendo 60 de dureza, tá? Com detalhe, se fosse em 420, seria umas 5 vezes mais tolerante à fratura do que o próprio 1095. Pois bem, com uma semana usando a faquinha, eu vi que o aço dela se comportava exatamente igual o 8 cromo 13 MOV do meu Spyderco cara a cara, por exemplo. Testei a dureza, 59 RC. Pois bem, com uma semana eu comprei outra, tá? Por quê? Porque eu vi que era uma faquinha bem construída, bons materiais e que era uma faquinha interessante para uso, tá? Digamos que naquela época eu era um pouco mais entusiasmado com lâminas. Mas então, que fique claro isso, ela definitivamente não é em 1095 e vou além. Nunca foi, porque apesar de algumas alegações em fóruns e coisas, e alguns reviews, um ou dois, alegando que ela era 1095, eu jamais, e vejam que eu fiz questão de procurar, eu jamais vi um vídeo de uma faquinha dessa com qualquer sinal de oxidação ou pátina e jamais vi uma foto sequer de uma faquinha dessa com alguma marca de oxidação ou pátina. E os amigos sabem que, por mais cuidado que os amigos tenham, o 1095 é um aço que, se você usar minimamente, dependendo até do ambiente, ele oxida, ele mancha, oxida, forma pontos de ferrugem mesmo. E como eu estou dizendo, eu jamais vi foto ou vídeo de uma faquinha dessa com alguma marca de oxidação ou ferrugem ou uma pátina sequer. Então, eu correndo um certo risco, mas eu afirmo que essa faquinha jamais foi produzida em 1095, ao contrário de algumas alegações. E a questão do 8 cromo 13 MOV, eu estou dizendo que é isso para essa faquinha nesse período, por causa do comportamento no afiar, na retenção de fio e na dureza, tá? Ambas têm entre 59 e 60 RC, tá? 420 jamais chegaria nessa dureza.
Ah, mas alega-se que ela pode ser o 440A. Gente, a China nunca produziu o 440A, tá? Ela produziu o que seria um equivalente ou comparável ao 440A, que seria o 7 cromo, acho que 17 MOV, tá? Pode ser ele? Pode, tá? Mas eu não sei, tá? Porque eu não tenho nada em 7 cromo. O mais próximo que eu tenho disso é uma Gerber Big Rock em 440A. E apesar da dureza ser semelhante, a Gerber tem 58 RC, ela é um pouquinho mais susceptível à oxidação do que a Gerber, tá? Mesmo a Gerber tendo um acabamento bead blasted, ou seja, jateado, que joga contra a tolerância à corrosão. Ela tem algumas marquinhas de corrosão que é mais compatível com 813 MOV, que é bem mais susceptível à corrosão do que o 440A ou o 7 cromo 17 MOV. Então eu mantenho que pelo menos esses meus exemplares eu acredito com uma posição bem firme quanto à oxidação, tipo de afiação e retenção de fio, que seja esse o aço, tá? Mais recentemente, eu vi comentários e marketing dela, inclusive são um pouquinho diferentes. Essa aqui tem uma marcação do lado esquerdo escrito benchmark, tá? Inclusive com uma, como diz o povo na roça, uma braboletinha aqui entre o bench e o mark. Não é alusão à Benchmade, não. Eu acho que ela é até mais antiga, essa marca, do que a Benchmade, mas é porque ela se notabilizou porque inicialmente ela ficou muito conhecida por lâminas butterfly, né? Então, no logo dela, entre o bench, o mark é o M é uma borboleta estilizada, tá? Do outro lado, do lado direito, vem só timbrado China, tá? China. E não é timbrado, pela clareza da inscrição, parece a laser. Mesma coisa do lado de cá. Mas o que eu quero dizer é que alguns modelos mais atuais que eu vi, parece bem, backpacker, parece que vem a laser também num lado, ou vem benchmark mais estilizado, e dizem que é em 420. Eu não tenho, simplesmente não tenho como saber. Única forma de ter uma ideia, mais ou menos, seria pela dureza, tá? Sendo em 420, com certeza a dureza vai estar aí entre 52 e 54. Bem pouco provável chegasse a 55, mas é possível, se for um 420 de qualidade, com bom tratamento térmico e um sub-zero, ela chega a 55. Mas é o que eu estou dizendo, são alegações, assim como eram as alegações de 1095. Eu não tenho como saber com relação ao 420, porque eu nunca peguei uma dessa geração mais recente para saber isso, tá? Vamos lá. Características dessa faquinha. Ela é full tang, tá? Full tang. Uma espessura até bem generosa, tá? Espessura máxima no ricaço 3,2 milímetros. Espessura aqui na região do rolo 3,8
1 milímetro, tá? O material da empunhadura é micarta, certo? Micarta. Espero que dê para ver. Vamos movimentar um pouquinho para a questão de luz. Ela tem 3 pinos, um aqui e outro aqui. E esses pinos também são em micarta, tá? Então ela é pinada e colada no tangue da faquinha. Essa micarta tem as bordas todas arredondadas, tá? Todas elas, inclusive o pequeno chanfro aqui na frente, que te permite fácil o pinch grip, tá? Ela tem uma curvatura aqui que é quase uma guardazinha, tá? Um ricaço bem generoso, que é o que trava ela nessa bainha. A bainha é em plástico, provavelmente ABS. Deixa eu segurar o mosquetão aqui. Ela tem esse rattlezinho, ou chacoalhar na bainha, mas ela não vai a lugar nenhum, porque vocês vão ver que para remover, você apoia o dedão aqui e tem que puxar. E olha o encaixe, ó. Ela dá um tec, ela está travada aqui, ela não vai a lugar nenhum, tá? Então a bainha, como eu estou dizendo, é ABS, tá? Moldada. Ela tem esses 6 vazados para ser compatível com o sistema molho. Você pode prendê-la como quiser. Esses rasgos aqui são para você colocá-la num cinto, tá? Se assim desejar. Eu acho bobagem, por quê? Porque na parte posterior ela tem um clipe. Vejam a força desse clipe. Se você clipar isso aqui no cinto, ou na borda da calça, ou do bolso, isso aqui não vai a lugar nenhum, gente, tá? Esse clipe, ele é pinado aqui, como vocês podem ver na bainha de cá, ele é pinado na bainha e remanchado do outro lado. E aqui tem uma pequena alcinha, tá? Que ele faz a volta nela, que é o que, além do pino remanchado, mantém ele preso à bainha. A daqui não tem, porque eu tirei, porque ela é exclusivamente para ser usada no pescoço ou no bolso, fica. E o clipe eu usei para colocar eu não me lembro se foi num canivete ou numa outra bainha, eu não lembro. Não, acho que foi numa outra bainha, tá? Então é uma bainhazinha versátil, tá? Que retém muito bem a lâmina, não deixa a lâmina ir a lugar algum, tá? E vem com esse mosquetão que agora, sinceramente, eu não me lembro se é aço, tá? Mas eu acho que é um aço, sim, tá? Não tenho muita certeza, mas ele também não é para aguentar muito peso, é o peso da faca. Que, aliás, a faquinha pesa 72 gramas e a bainha pesa 53 gramas. Esse mosquetão você pode pendurar num fio, numa alça de mochila, na fivela, no passador de cinto da calça, em qualquer argolinha que você tiver, ou pode fazer um strap na perna, se quiser portá-la no cinto, mas não vejo necessidade, porque só aqui ela já vai ficar fixa, tá? Ele é mais para você pendurá-la em algum lugar, num galinho, alguma coisa. Vocês veem que tem um bom diâmetro, tá? Para galho fino, obviamente, tá? Então, sobre a bainha, gente, é basicamente isso. A faquinha em si, ela tem 15 centímetros e meio totais, tá? 8 centímetros de empunhadura, tá? De lâmina são 7,3 centímetros, sendo de fio útil, que vem até aqui na bordinha do ricaço. Opa, escorregou.
6,2 centímetros. Tá? A empunhadura, na porção mais estreita aqui, para você ter um agarramento de força ou mais enforcado, tem 17,5 milímetros, mais para o meio 20 milímetros, e na porção mais larga dela 22,5 milímetros. Largura quase 11 milímetros aqui, 11,5 milímetros aqui, 11,8 milímetros aqui. Tem um olhal para paracorde, tá? Ele tem de diâmetro 5,8 milímetros, tá? Ou seja, recebe fácil um paracorde de meio centímetro, tá? De diâmetro, sem o menor problema. A borda, gente, é um pouquinho viva, tá? Mas não vai cortar o seu paracorde, tá? A empunhadura, basicamente, são 3 dedos, tá? O dedinho, ele fica muito no extremo. Se você colocar um paracorde aqui trançado, ajuda a segurar. Eu não vejo necessidade, até porque quem usa de verdade uma faca, por exemplo, se ela for usada para um animal, ela pode ser usada para animais pequenos ou médios. Essa aqui especificamente já fez 2 carneiros, tá? Não é muito ideal para esfolar, porque a pontinha dela você precisa tomar um cuidado extra para não perfurar a pele, tá? Mas funciona para esfolar. Carnear dá um trabalhinho, mas dá para fazer, porque a lâmina é pequena, tá? Contornar a pelve do animal para liberar o reto e o ânus, dá, tá? Aí ela funciona bem. Boa retenção de fio, mesmo após a esfola, mas é aquela chamada esfola mais técnica, tá, gente? Você usa o fio sempre no interior do couro. Nunca corta, ou quase nunca corta, pelo ou pela parte exterior do couro. Até para você fazer o contorno, por exemplo, dos pés e das mãos do carneiro, você faz um furo, entra com ela por baixo do couro e contorna, tá? Tudo isso para preservar o fio. Muito ergonômica na mão, tá? Uma maravilha para cascar laranja, tá? Ela simplesmente veste na sua mão e nos seus dedos. Para cascar laranja, você está numa roça, cascar fruta, é uma maravilha. Medidas da lâmina. Como eu já falei, 3,2 milímetros, tá? Largura maior aqui no ricaço dela, 23 milímetros. No fio, 22 milímetros, tá? Agora vamos ver o paquímetro travado, ou paquímetro a 1 milímetro. Essa daqui, ele entra 5, 6, 7 milímetros. Essa é um pouquinho mais espessa. A de cá entra 10 milímetros. Paquímetro a 1 milímetro. Entra 10 milímetros. Essa afiação dela, gente, eu que fiz, é aquela minha afiação para aumentar a habilidade de corte. Eu encosto
o ombro do hollow, do high hollow, que ela é um high hollow, tá? High hollow acentuado, como vocês puderam ver pela medida. Eu deito ela na pedra, então ela vai apoiar justamente o ombro do high hollow e a região do fio, e aí é feito o desbaste. E é por isso que aparece essa areazinha flat aqui e aqui, tá? É justamente para aumentar a habilidade de corte. E na pinça do dedo indicador com o dedão, você percebe que a de cá é mais afilada que a de cá. A de cá é um pouquinho mais robusta, tá? A de cá quase não foi usada, a não ser para fazer alguns testes e coisas. A de bater sempre foi essa. Ela não é distal taper, tá? Aqui, ó, vocês estão vendo algumas marcas de corrosão aqui, ó. Isso é 813, para mim é 813. Ela tem espessura integral até mais ou menos aqui assim, só a partir daqui ela começa um distal taper com uma pontinha bem afilada. Vejam a diferença de uma e de outra, tá? Como eu falei, essa aqui é mais espessa na região do fio, mas vejam a diferença do afilamento da ponta de uma e de outra. É uma faquinha, alguém vai perguntar, Cabral, com o paquímetro entrando 10 milímetros nessa aí, ela tem muita habilidade de corte, não tem? Gente, as pessoas têm que entender uma coisa. Ela tem muita habilidade de corte para coisas mais finas ou menos espessas, que não ultrapassem essa região dela. Vamos explicar isso melhor. Por exemplo, cascar uma fruta, é coisa de 1 milímetro só a casca, ela vai muitíssimo bem, mas muito bem mesmo. E qualquer coisa, a abóbora cabotiá, para cascar a abóbora cabotiá é uma maravilha. Ela tem problema para partir a abóbora cabotiá? Não, por quê? Como ela aumenta abruptamente a espessura aqui, nesse pequeno flatzinho dela, ela começa a entrar muito facilmente na abóbora e depois ela splita a abóbora, ela racha a abóbora. Mas, por exemplo, se você tentar passá-la numa maçã, numa pera verde, coisa, ela racha. Porque esse é o problema do hollow, seja ele qual for. Ele pode ser o mais afilado possível. Tomem, por exemplo, uma navalha, que é um hollow bem agressivo. Mas ela, próximo da espinha, ela adquire a sua espessura integral. E, por exemplo, para você fatiar fino uma cebola, fantástico. Ela desce igual faca quente na manteiga. Porém, para você partir uma cebola ao meio, ela começa muito bem e de repente tranca, trava. Porque essa região aqui, próximo da espinha, se prende na cebola, que é um meio muito resiliente, ela tende a voltar para a posição dela, ela não tende a separar, tá? Então ela trava numa cebola, você fala, nossa, que porcaria. E se você for partir uma... Primeiro que o tamanho da lâmina não ajuda muito, mas ela começa a entrar muito bem e de repente ela tranca, por causa dessa espessura integral aqui que sobra. E mesmo que não sobrasse, que fosse mais alta ainda, ela ia trancar, porque em algum ponto essa espessura aumenta muito abruptamente, gente. Então, a habilidade de corte dela existe, porém, para algumas coisas. Papelão. O papelão, gente, ele tende, se você for cortar tira a partir da borda dele, a tira tende a se separar, ela vai bem, não tem muito problema. Não tão bem quanto uma flat, tá? Mas vai bem. Já se você pegar um papelão e tentar passá-la pelo meio de uma tira de papelão, um papelão mais espesso, ela tranca também, porque essa parte aqui se prende no papelão. Então, a habilidade de corte dela é muito relativa, gente. Depende do que você vai cortar. Por exemplo, carne, maravilha, carne cede fácil, carne assada, carne crua. O que vai limitá-la é o tamanho da lâmina, tá? Se você quiser partir um contrafilé, você vai ter que
partindo e abrindo para ela ir correndo no contrafilé e separar, tá? Por causa da espessura do contrafilé. Então, ela é uma laminazinha pequena para o uso do dia a dia. Eu, por exemplo, às vezes, ao invés de canivete, eu levo essa faquinha para o supermercado. Por quê? Muito cômoda para pegar, fácil colocar na bainha, tá? Para você cascar uma fruta, cortar um inhame para ver, cortar uma abóbora, cabotear para levar metade. Não é o ideal, mas como ela explita bem por causa da espessura integral aqui na porção flat da lâmina, já parti até melancia. É o ideal? Não. O meio da melancia, ela cisalha, sai irregular e tal, mas se você não quer levar uma melancia e o supermercado te dá a opção de levar meia melancia ou um quarto de melancia, só não tem faca na banca, obviamente, nenhum supermercado vai deixar faca na banca para você partir, e se não tiver um funcionário ali, você consegue fazer isso. Abrir embalagem, abrir caixa, cortar papel. Para falar nisso, eu de vez em quando eu esqueço. Ela tá com um probleminha aqui no fio, sabe o que é isso? Bainha de plástico. No você colocar ou tirar, às vezes, se ela pegar alguma coisinha, ela tá com um microfio de 15 graus, ele dá uma... E tá justamente aqui, ó. Ele dá uma cegadinha nela. Eu tô sem shire aqui, mas vamos ver. Aí, ó. Tava rolado só. Um fio muito bom, gente. Então, se me perguntarem se eu recomendo essa faquinha, gente, quando eu comprei por $15 e acho que foi $6 de frete. Acho que foi isso mesmo. Então saiu por volta de $21 o total. Nesse preço, eu não teria dúvidas de recomendar. Tá? Aí hoje em dia, se ela for em 420, gente, eu digo o seguinte: se ela for em 420, ainda assim ela é mais negócio do que se fosse em aço 1095, tá? Aí 420 quanto 8 cromo 13 MOV. Não, aí eu já prefiro o 8 cromo 13 MOV pela dureza. Se for para usar, por exemplo, numa região litorânea, mar, com muita salinidade, para peixe, por exemplo, aí eu já preferia que ela fosse em 420 e entre 52 e 54 RC. Por quê? Porque o principal fator de problema para ela vai ser a oxidação. Tá? A retenção de fio, uma chairinha lisa, ou aqui no caso a borda dessa ardósia, resolveu o problema. Tá? Então, essa questão de recomendar depende da intenção de quem vai usar e no que vai usar. Tá? Eu gostei tanto que comprei duas. Tá certo, tem um fator aí de, vamos dizer, emoção, entre aspas, há 13 anos atrás, tá? Que hoje eu já não tenho. Hoje, se eu comprasse uma hoje e visse como ela é, se ela viesse igualzinha, eu provavelmente não compraria outra. Não que ela não seja boa, eu não acharia interessante ter duas da mesma faca hoje em dia. Tá? Mas é uma faquinha bem construída, tá? Materiais bons, acabamento, pelo menos dessas duas, é bom. Uma bainha decente, mas que padece do problema de uma série de bainhas plásticas, que é cegar um pouco a lâmina, dependendo de como ela entra na bainha, tá? Relativamente leve, 72 gramas, você não pode dizer que é muito pesada, apesar de ser miudinha,
na mão é muito confortável. A micarta, se eu deixasse, como eu deixei ela no natural dela, que é isso, eu confesso que com sangue ela fica um pouquinho escorregadia, tá? Nada que uma broquinha eu não resolvesse fazendo umas craterazinhas na micarta, resolveria plenamente. Mas como ela só fez 2 carneiros, e tá, já fez alguns frangos e tal, alguns, a gente fala trocal, mas na verdade não é trocal, é asa branca, tá? Já fez alguns, tá? Para isso, animal pequeno, gente, ela é muito boa para lidar, por causa do tamanho dela. E como eu falei, cascar fruta e abrir embalagem não tem igual, tá? Se você quer usá-la para preparar um animal maior, um carneiro, por exemplo, dá. Não é o ideal para esfola. Para carnear também, ela funciona se você souber muito bem o que está fazendo, tá? Mas se você for, por exemplo, separar nas porções principais, dianteiro, traseiro, costela, coisa, ela até vai bem, tá? Mas para carnear uma costela, ela funciona bem, porque ela vai trabalhar basicamente a ponta. Agora, para você separar um pernil, você separa bem as peças, porque basicamente você vai riscar. Para isso não tem segredo. Mas se você quiser cortar, por exemplo, uma chã de dentro, uma chã de fora, aí o tamanho da lâmina já torna um pouquinho impeditivo, a não ser que você faça o corte, vá abrindo e continue o corte. Mas dá para fazer o animal perfeitamente, tá, gente? Não é o ideal, principalmente na esfola. O carneamento, eu tenho que ser bem honesto, o carneamento não é tanto problemático não, tá? O tamanho da lâmina. Mas para a esfola, pela pontinha, se você não tomar cuidado, você acaba perfurando o couro. Se você não for aproveitar o couro, meu amigo, aí esquece, é só ser feliz e botar para baixo o couro, tá? Mas é isso, gente, é uma faquinha boa. Muito provavelmente, pelo menos esses exemplares aí, de em torno de 2010, 2011, 8 cromo 13 MOV, podendo ser o 7 cromo 17 MOV, tá? Pode ser, mas eu fico mais com o meu achismo, que é 8 cromo 13 MOV. As atuais dizem ser em 420, eu não tenho como fazer a mínima ideia, mas é uma faquinha bem interessante, é uma faquinha valente, tá, gente? É uma faquinha valente. É pequena e legalzinha de uso, tá? Eu acho que era isso por esse vídeo. Um abraço a todos e bom feriado amanhã do Dia dos Trabalhadores a todos. Que, aliás, esse vídeo vai ser lançado na quarta-feira, que é amanhã. Então, hoje, né, que os amigos vão estar vendo esse vídeo, vamos colocar hoje. Bom feriado, bom descanso, boa diversão a todos nesse feriado e bom trabalho àqueles cuja profissão exigem que trabalhe no dia de hoje. Um grande abraço.